Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clássico entre Palmeiras e São Paulo, um dos confrontos mais aguardados do futebol brasileiro, foi abruptamente cancelado por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. A notícia pegou torcedores, jogadores e dirigentes de surpresa, gerando um misto de indignação e perplexidade entre os envolvidos. O anúncio veio poucas horas antes do apito inicial, deixando a rivalidade histórica entre os clubes em suspenso e levantando uma série de questionamentos sobre os bastidores do futebol nacional. A decisão do STJD, tomada em caráter emergencial, tem como base um imbróglio jurídico que ainda não foi totalmente esclarecido. Informações preliminares apontam para possíveis irregularidades que teriam levado ao cancelamento da partida. Mas a falta de detalhes concretos tem aumentado a frustração dos torcedores, que aguardavam ansiosos pelo confronto. As redes sociais foram rapidamente inundadas por reações indignadas, com muitos apontando a decisão como um duro golpe para o espetáculo esportivo. Para os jogadores, o cancelamento do clássico representou uma reviravolta inesperada. Muitos já estavam concentrados e preparados para entrar em campo quando receberam a notícia. O técnico do Palmeiras, visivelmente irritado, afirmou que a decisão do STJD desrespeita o planejamento da equipe e prejudica o campeonato. Do outro lado, o treinador do São Paulo também demonstrou insatisfação, ressaltando que a indefinição prejudica a preparação dos times e compromete o andamento da competição. Os torcedores foram, sem dúvida, os mais afetados pela decisão. Muitos viajaram longas distâncias para assistir ao jogo e, de repente, se viram sem partida para acompanhar. É um absurdo, a gente faz um esforço enorme para estar aqui e simplesmente cancelam o jogo em cima da hora, desabafou um palmeirense que aguardava nos arredores do estádio. São paulinos também demonstraram revolta, acusando a falta de organização e pedindo explicações mais claras das autoridades esportivas. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, o que aumenta a incerteza sobre os desdobramentos da decisão do STJD. Nos bastidores, especula-se que uma batalha jurídica pode estar apenas começando, já que ambos os clubes estudam formas de recorrer ao tribunal para reverter a medida e garantir que a partida seja realizada em nova data. O impacto da decisão também afeta diretamente os patrocinadores e a organização do evento. Empresas que investiram na visibilidade do clássico agora se veem diante de um impasse comercial. É um prejuízo enorme. Estávamos preparados para um grande evento e agora tudo ficou indefinido, afirmou um representante de uma das marcas envolvidas na partida. A questão que mais inquieta os torcedores e analistas esportivos é a falta de transparência no processo. Se existiam problemas que justificassem o cancelamento do jogo, por que a decisão foi tomada tão em cima da hora? Por que os clubes e seus torcedores não foram informados com antecedência? Essas são perguntas que ainda aguardam respostas e que devem ser abordadas em coletivas de imprensa nos próximos dias. O histórico de decisões polêmicas do STJD já é conhecido no futebol brasileiro, mas o cancelamento de um clássico dessa magnitude é algo raramente visto. Especialistas apontam que o tribunal pode estar adotando uma postura mais rigorosa em relação a determinadas infrações, mas a falta de clareza nas justificativas levanta suspeitas sobre interesses extracampo. No ambiente esportivo, a interrupção de um confronto tão aguardado gera um impacto que vai além dos 90 minutos dentro das quatro linhas. A rivalidade entre Palmeiras e São Paulo, que sempre mobiliza multidões, agora se desloca para um cenário jurídico e administrativo, deixando o torcedor sem a emoção do jogo e com uma série de dúvidas sobre o futuro do campeonato. Dirigentes de ambas as equipes já se movimentam nos bastidores para buscar alternativas e pressionar por uma resolução rápida. O presidente do Palmeiras afirmou que o clube não aceitará a decisão passivamente e buscará os meios legais para garantir que a partida aconteça. O São Paulo, por sua vez, também defende a realização do confronto, reforçando que os pontos disputados são fundamentais para a sequência da competição. Diante do impasse, resta saber se o STJD reconsiderará sua decisão ou se manterá.
O cancelamento agravando ainda mais a crise gerada pela inesperada medida. Em meio à tensão, há também o risco de o caso abrir precedentes para futuras decisões similares, afetando outros jogos e desestabilizando ainda mais o cenário do futebol brasileiro. Para os torcedores, a frustração se traduz em incerteza e desconfiança em relação às instituições que comandam o esporte. O que deveria ser um espetáculo dentro de campo transformou-se em um cenário de desordem fora dele, com protagonistas que deveriam zelar pelo futebol agora sendo questionados por sua condução dos fatos. Enquanto isso, o futebol segue sem respostas concretas. A rivalidade entre Palmeiras e São Paulo, que deveria ser decidida nos gramados, agora depende dos tribunais. A paixão do torcedor, no entanto, permanece inabalável, aguardando que a justiça seja feita, seja ela no campo ou nos bastidores. A novela envolvendo o clássico paulista ainda terá novos capítulos, e o desfecho permanece incerto. Até lá, o sentimento que predomina entre os apaixonados pelo futebol é de indignação e revolta, com a esperança de que o espetáculo, um dia, volte a ser a prioridade dentro do esporte. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A notícia do cancelamento do clássico entre Palmeiras e São Paulo pelo STJD caiu como uma bomba no cenário esportivo brasileiro. O jogo, que prometia ser um dos grandes momentos da temporada, acabou sendo interrompido antes mesmo de começar, deixando uma lacuna na tabela e na expectativa dos torcedores. O clima de decepção tomou conta das arquibancadas, já que milhares de fãs estavam prontos para assistir ao duelo entre duas das equipes mais tradicionais do país. A decisão inesperada levanta questões sobre a credibilidade do futebol nacional e a forma como as entidades responsáveis gerenciam o esporte. Em um campeonato tão disputado, a suspensão de um jogo dessa magnitude pode impactar diretamente a classificação das equipes e até mesmo o desfecho da competição. A falta de transparência na comunicação do STJD também gerou um sentimento de insegurança entre os clubes, que agora temem que novas partidas possam ser canceladas de maneira semelhante. Além do prejuízo esportivo, há também um grande impacto financeiro. A venda de ingressos, a transmissão televisiva e até mesmo os setores de alimentação e comércio local foram diretamente afetados pela decisão. Muitos torcedores já haviam comprado passagens e reservado hospedagens para acompanhar a partida, gerando indignação entre aqueles que viajaram de longe para ver o jogo e se depararam com os portões fechados. Nas redes sociais, as reações foram imediatas e inflamadas. Hashtags como "Devolvam o nosso jogo" e "AGNSTJD Explique" tornaram-se rapidamente assuntos mais comentados do dia, com torcedores de ambas as equipes exigindo esclarecimentos e uma postura mais transparente por parte do tribunal. Jornalistas esportivos também se manifestaram, criticando a forma como a decisão foi tomada e cobrando mais profissionalismo na gestão do futebol brasileiro. Os jogadores das duas equipes também demonstraram frustração com a decisão, especialmente porque muitos deles estavam prontos para um confronto decisivo na temporada. Para alguns atletas, o clássico era uma oportunidade de se destacar e ganhar moral dentro do elenco, enquanto para outros, a partida representava um reencontro com ex-companheiros ou até mesmo um momento de revanche por duelos passados. Agora, resta a incerteza sobre quando e se esse confronto será remarcado. Entre os dirigentes, há um grande esforço para reverter a decisão, ou, ao menos, entender os motivos reais por trás dela. A diretoria do Palmeiras já afirmou que buscará uma solução jurídica para evitar que esse tipo de cancelamento volte a acontecer. O São Paulo, por sua vez, exige uma explicação clara do STJD para evitar que essa indefinição comprometa sua campanha no campeonato. Enquanto isso, analistas esportivos especulam sobre os possíveis desdobramentos do caso. Alguns apontam que o STJD pode ter recebido pressões externas para tomar essa decisão, enquanto outros acreditam que o tribunal agiu de maneira precipitada, sem avaliar corretamente
evite as consequências. O certo é que a polêmica está longe de acabar e deve se arrastar por mais alguns dias até que um posicionamento oficial seja dado. Em meio a tantas incertezas, uma questão fundamental permanece sem resposta. Qual será o impacto desse cancelamento? No restante do campeonato, dependendo de como o caso for conduzido, pode-se abrir um precedente perigoso para futuras decisões semelhantes, afetando não apenas Palmeiras e São Paulo, mas todos os clubes que disputam a competição. A estabilidade do torneio pode estar em jogo. Outro ponto que chama a atenção é a reação das organizadas dos dois times, que prometem protestos caso a situação não seja resolvida rapidamente. Algumas torcidas já divulgaram notas oficiais criticando o STJD e exigindo mais respeito aos clubes e seus torcedores. Manifestações em frente à sede da CBF e até mesmo boicotes a patrocinadores do campeonato estão sendo cogitados como forma de pressão. Diante de um cenário tão caótico, o futebol brasileiro dá mais um exemplo de como questões extracampo continuam interferindo no espetáculo. O torcedor, que deveria ser o maior beneficiado pelo esporte, se vê novamente prejudicado por decisões tomadas nos bastidores. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa novela e torcer para que o desfecho seja favorável ao jogo, ao campeonato e principalmente ao futebol como um todo. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.